Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Batista da Silva e hoje nós vamos aprender sobre o que é o pH, conhecido também como potencial hidrogeniônico, e como identificar o pH de diferentes tipos de solos. Vai ser bem legal, eu espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários que eu vou estar de olho e respondendo vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos voltar a alguns conceitos que são importantes para nós entendermos de fato o que é o pH. E um deles, né, dos conceitos que são importantes, é saber o que é um ácido. Bem, um ácido ele apresenta algumas características como de formarem soluções aquosas condutoras de eletricidade e eles mudam a cor de certas substâncias e por esse motivo eles podem ser chamados de indicadores de ácido. Temos alguns ácidos também que são bem comuns no nosso dia a dia, como por exemplo o vinagre, que contém o ácido acético, né, na sua fórmula. O limão, a laranja e outras frutas cítricas que contêm o ácido cítrico. E temos também o ácido muriático, que ele é usado na limpeza de pisos, azulejos e etc. Além disso, gente, os ácidos eles são muito utilizados em indústrias, tá? Como, por exemplo, o ácido sulfúrico. E pela definição de Arrhenius, os ácidos são compostos que em solução aquosa eles se ionizam, ou seja, eles produzem como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, que é o H+, como está representado aqui. Aí eu trouxe um exemplo, que é o do ácido clorídrico, que quando se junta com água ele libera o H+, e o Cl-. E tem outro conceito importante, né, que são o que são as bases, ou também conhecidas como hidróxidos, né? E as bases, elas apresentam algumas características, assim como o ácido, né? E as características da base são de formarem soluções aquosas condutoras de eletricidade e fazem voltar a cor primitiva dos indicadores. Isso caso a cor tenha sido alterada por um ácido, certo? E essa característica ela é conhecida como indicadores ácido-base. E também nós temos alguns exemplos de base que são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o hidróxido de sódio, que está presente em substância para desentupir a pia ou em produtos de limpeza. Também temos o hidróxido de magnésio, que ele está presente no leite de magnésia, que é essa imagem aqui que nós utilizamos para combater a acidez estomacal. E assim como os ácidos, as bases também são muito utilizadas nas indústrias, né? Principalmente na fabricação de sabões, certo? E pela definição de Arrhenius, as bases são compostos que, por dissociação iônica, né, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, que a representação é OH-, também chamado de hidroxila. E como exemplo, temos o hidróxido de sódio, que libera Na+, mais OH-, ok? E agora nós vamos ver sobre a medida do caráter ácido e do básico. Para medir a temperatura, nós usamos um termômetro, né? A temperatura está alta, a temperatura baixa. E para medirmos a acidez ou a basicidade de uma solução, nós usamos uma escala chamada de pH, que tem a variação de 0 a 14, onde o 0 significa que a solução é muito ácida e aqui no 7 é que a solução é neutra e no 14 que a solução é básica. Mas o que seria, né, de fato, o pH? O pH ele é a sigla para o potencial hidrogeniônico, que está diretamente ligado à quantidade, certo? Justamente pela palavra potencial, que tem sinônimos em teor, ok? E então o pH é a quantidade de cátions hidrônios, que nesse caso o H+ ou o H3 ao menos, certo? E como que eu posso medir o pH das soluções, professora? A medida ela é feita com indicadores ácidos-base, que são aquelas substâncias que mudam de cor em valores que são definidos na escala ali do pH,
ou podem ser medidas também por aparelhagem elétrica que mede a condutividade elétrica da solução, ok? Os químicos, eles costumam usar indicadores que mudam de cor em diferentes valores de pH, por exemplo, o alaranjado de metila, azul de bromotimol, fenolftaleína e assim por diante. E nós temos também um outro indicador, que é o papel de tornassol, que é muito utilizado nas atividades experimentais que são realizadas em laboratório e que fica vermelho quando entra em contato com ácido. E azul quando entra em contato com uma base. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, o papel de tornassol em vermelho aqui no limão e no azul aqui no sabão. E sobre os solos, a medida do pH dos solos é de extrema importância, né? Principalmente ali na parte da agricultura, até porque cada vegetal acaba crescendo melhor de acordo com o pH do solo, né? Por exemplo, a erva mate, a mandioca, eles precisam de um solo ácido. Já a soja, o algodão, o feijão, a alfafa, eles se dão melhor em um solo menos ácido, né? Então, nesse caso, se o solo tiver ácido, pode ser corrigido usando o calcário, que o pH está ali em torno de 6. Além de influenciar no crescimento dos vegetais, o solo também tem uma influência na cor das hortênsias. Por exemplo, no solo ácido ele produz uma flor azul e no alcalino uma flor lilás, rosa e assim por diante. Bem interessante, né, gente? Bem, os solos eles podem ser naturalmente ácidos, né, devido à própria pobreza em base do material de origem, ou até pelos processos, né, de formação que podem trazer um favorecimento na remoção de elementos que são considerados básicos, como potássio, cálcio, magnésio e etc. E tem alguns estudos também que afirmam que o uso de alguns fertilizantes eles podem tornar o solo ácido, né? E é muito importante ter o cuidado com o tratamento do solo antes de plantar algo, principalmente se for para consumo. E uma coisa interessante é que em regiões que são áridas e com pouca chuva, o solo ele pode se tornar alcalino e, como consequência, trazendo prejuízos para o crescimento, né, dos vegetais. Bom, e como nós somos muito empenhados em querer realizar experimentos, eu trouxe aqui uma proposta muito bacana de experimento para vocês fazerem, certo? Primeiro, eu queria muito que vocês pegassem o caderno e escrevessem essas perguntas e tentassem responder. Uns 15 minutinhos aí para vocês tentarem responder elas, sem pesquisar, só com conhecimento mesmo, não precisa de respostas muito longas. Assim, são respostas básicas, certo? A primeira pergunta é: o pH dos solos a serem analisados serão iguais ou diferentes? Vamos supor que nós vamos utilizar de 2 ou mais tipos de solo para esse experimento. Então, vocês acham que o pH ele vai ser o pH desses diferentes tipos de solos vão ser iguais ou vão ser diferentes? E o porquê que vocês acham isso? A segunda pergunta é: as amostras de solo com maior teor de matéria orgânica terão um pH mais ácido, neutro ou básico? Aí vocês tentem explicar. Vocês falam, olha, eu acho que é mais ácido por isso, isso e isso, certo? E a terceira pergunta é: a amostra de solo adubados ou com calcário será mais ácida, básica ou neutra? Tente explicar. Falei isso, viu, pessoal? Então, tentem lembrar, mais calma, para vocês responderem de acordo com o conhecimento de vocês, tá certo? Vamos lá para o experimento. Os materiais que são necessários: no mínimo 2 amostras de solo seco e moído, uma colher, um copo de plástico descartáveis, pode ser aqueles de 250 ml, palitos de sorvete ou colher de chá, água de preferência destilada, tá? Mas se não tiver, não tem problema, pode ser água da torneira mesmo, mas eu queria que vocês evitassem usar água mineral, certo? E papéis indicadores de pH. Procedimento. O primeiro passo é que em cada copo descartável adicionar aproximadamente metade do volume com solo seco e moído, né?
O segundo passo é completar o copo descartável com 50 ml de água. O terceiro é agitar a mistura com palito de sorvete ou a colher de chá. O quarto, deixar a mistura descansando por pelo menos meia hora. O quinto, após o tempo de descanso, agita novamente com o palito de sorvete e insira o papel indicador de pH na mistura, de modo que toda a parte colorida fique imersa e mantenha nessa posição por cerca de 1 minuto, até você retirar, ok? Aí, após passar desse período, retira o papel indicado da mistura, joga um pouco de água, né, para tirar o excesso ali do papel. E compare as cores obtidas com a escala disponível na caixa do papel indicador para determinar o pH da amostra de solo. Se vocês não tiverem a caixinha, vocês podem pegar uma imagem da internet mesmo, ou voltar aqui na aula, né, que vai ter a escala de pH, certo? Aí, por fim, repetir o processo com todas as amostras de solo disponíveis. E anotar e discutir os resultados. Aí aqui tem um vídeo do experimento, eu vou passar aqui para vocês, certo? O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando agora mais um Solo na Escola. No experimento de hoje, vocês vão aprender como medir o pH do solo. Eu estou aqui com o professor Marcelo, que vai contar um pouquinho pra gente de quais são os elementos necessários. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Então, a gente vai precisar primeiro de algumas amostras de solo seco e moído. Então eu trouxe duas aqui, mas pode pegar amostras no jardim, num parque, num barranco perto da escola, enfim, onde tiver algumas amostras diferentes, né? Quanto mais amostras diferentes, mais vai ficar interessante o experimento. Também uma colher, alguns copinhos de plástico de 50 ml, tanto número suficiente para as amostras de solo que eu tenho. Palitos de sorvete, eu também posso utilizar colheres de chá, né? E esses papéis indicadores de pH. Tem algumas marcas que elas são mais caras no mercado, então eu posso facilmente encontrá-las na internet, né? Eu procuro por papéis indicadores de pH. Mas tem outras marcas que são mais baratas, né? Custam valores bem baixos, né? E você pode comprar elas, como é só para fins didáticos mesmo, não haveria muito problema em utilizar. Normalmente vem caixinhas assim de 50 ou de 100 unidades, dá para usar várias vezes, e tem algumas marcas que são realmente com valores bem acessíveis. Normalmente essas caixinhas elas vêm sempre com uma escala, que é para a gente comparar depois as cores obtidas com com essa escala, para a gente verificar qual que é o pH efetivamente da amostra. E água também, são esses os materiais que a gente vai precisar. Primeiro a gente vai pegar os copinhos de 50 ml e a gente vai colocar mais ou menos metade deles com a amostra de solo seco. Então eu vou aqui, como eu trouxe duas amostras, eu vou preencher esses dois copinhos aqui, mais ou menos a metade de um e a metade do outro também. Então a amostra eu já tinha seco, já tinha moído ela também, então ela já está pronta aqui. Coloquei mais ou menos metade, agora eu vou preencher a outra metade com água, né? Então a gente vai colocar água aqui até preencher. E depois eu vou agitar eles com os palitos de sorvete, que também pode ser utilizado, pode ser utilizados então colheres de chá. Então a gente vai agitar esse material e vamos deixar ele descansando mais ou menos uma meia hora. Eu já tinha anteriormente já preparado aqui umas amostras que eu já tinha colocado elas meia hora antes e elas já estão prontas aqui, são as mesmas duas amostras aqui. Então a gente dá uma agitada agora e vai inserir então
os papéis indicadores. Então, para cada amostra, a gente vai gastar um papelzinho indicador desses. Então, esses papéis indicadores sempre tem uma faixa que está colorida, a gente tem que inserir eles de maneira que fique totalmente imerso dentro da solução. Depois de alguns segundos, a gente vai poder tirar esses papéis indicadores e ver a cor que eles ficaram então. Legal. Professor, conta um pouquinho pra gente qual que é a importância assim, da gente entender o pH do solo. Bem, o pH ele é um atributo do solo que está muito relacionado, por exemplo, com a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Então, a maioria das plantas vão crescer melhor num pH em torno de 5,5 a 6,5. Em pHs mais baixos, ou seja, mais ácidos, a tendência é que alguns nutrientes para a planta fiquem com menor disponibilidade. Em pHs mais altos, ou seja, mais alcalinos, a tendência é que outros nutrientes fiquem menos disponíveis. Uma outra importância também é para a própria vida no solo. Alguns organismos do solo se desenvolvem melhor em pHs mais ácidos, outros em pHs menos ácidos. Então a própria vida no solo também é influenciada pelo pH. Vamos ver agora como é que ficou aqui o resultado do experimento. Então a gente vai tirar o papelzinho, vou dar uma lavada nele rápida aqui só para tirar o excesso de sujeira. E vamos ver como é a comparação aqui com a escala de pH. Nesse caso aqui, mais ou menos o pH dessa amostra de solo ficou em torno de 8 ou 9, né? Então é um solo mais alcalino, né? Então um pH acima de 7. Vamos ver agora a outra amostra que eu tenho aqui. Então também vamos tirar ela daqui. Vamos passar rapidamente a água aqui só para tirar o excesso de solo. E vamos comparar aqui. No caso dessa outra amostra, o pH ficou aqui em torno de 4, né? Então já ficou mais ácido. Então eu tenho um solo aqui que está mais alcalino, com pH acima de 7, e outro mais ácido, com pH abaixo de 7. É claro que em cada região do país o resultado vai ser diferente de acordo com os tipos de solo que tenho. Muito obrigada, professor. Espero que vocês tenham entendido, gente, o processo que é para fazer. Toda vez que vocês tiverem um solo diferente, vocês podem fazer esse mesmo processo para descobrir o pH dele, tá bom? E, dando continuidade, nós temos a atividade. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é pegarem as anotações, né, que vocês têm ali do pH dos solos, qual que foi ácido, qual que foi básico, e anotar, né, em qual faixa etária ali da escala de pH que eles estão. E depois copiem essa atividade e respondam no caderno de vocês. A primeira pergunta, a segunda, a terceira e a quarta são perguntas simples, mas que são de extrema importância para vocês compreenderem de fato o assunto, ok? O primeiro é defina ácidos diarrênios. A segunda é defina o pH. A terceira é como o pH pode ser aplicado no seu dia a dia. E a quarta é escreva de forma resumida o que você entende sobre a importância de saber o pH dos solos. Tá certo? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui nos comentários, tá certo? É isso, até a próxima e tchau!